Você pensou sobre? Olha só, se você abrir o artigo 395 do CPP, 395, isso mesmo, você vai perceber, deixa eu só ver se é o 5 ou o 7, mas é o 5 sim. Exatamente, só para ter certeza absoluta. O 395 do CPP, ele fala quando o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa. E ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa quando faltar condições da ação, só que lá embaixo, no outro inciso, ele fala assim, quando faltar justa causa. O CPP entende que a justa causa não faz parte das condições da ação, que seria um elemento, digamos assim, separado, né? E isso, sinceramente, não traz grandes impactos para nós, não. Você sabendo que para ter ação penal precisa de justa causa, já está ótimo. Então, há quem diga que não faz parte das condições da ação, tem gente que fala que é um requisito extra e tem gente que fala que ele faz parte, sabe do quê? Dentre esses três aqui que a gente conversou, ele faz parte do interesse de agir. Ou seja, uma ação penal teria interesse de agir se não tiver causa extintiva de punibilidade e tiver justa causa. Sinceramente, doutores, uma coisa importante. Tudo isso são requisitos, a ordem, como você quer colocar, se são 3 elementos, são 4 elementos, como é que você vai conceituar o interesse de agir, isso é tudo muito semântico, isso é tudo muito técnico. Uma coisa é certa, a consequência de faltar um desses requisitos, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade, justa causa, seja ela um requisito autônomo ou inserido dentro do interesse de agir, faltou um desses requisitos, a consequência é uma só. O juiz não vai poder receber essa denúncia. Para isso, eu peço que você volte no artigo 395 e percebam o quão é importante esses requisitos para começar a ação penal. Qualquer ação penal, seja ela pública, seja ela privada. São requisitos gerais, requisitos genéricos, requisitos sem os quais, condições sem as quais não pode começar uma ação penal. Se você teimar, você promotor, promotora de justiça, você advogado representando a vítima, insistir em iniciar uma ação penal faltando um desses requisitos, essa ação penal não vai vingar, não vai para frente, ou seja, o juiz vai rejeitar a denúncia ou vai rejeitar a queixa porque há de faltar uma das condições da ação. Checa isso, por favor, lá no artigo 395, ok? Lembrando que as condições específicas da ação penal a gente acaba, é melhor estudar quando a ação penal exigir esses requisitos de forma mais específica. E a gente segue agora para encerrar essa grande primeira parte da nossa matéria, trazendo aqui as espécies de ação penal. Um dia numa aula, logo no comecinho, quando a gente estava começando a conhecer o processo penal, a gente teve a oportunidade de conversar rapidamente sobre isso. Eu até falei assim para vocês, gente, o processo, claro, puxando sardinha para o meu lado, né? O processo penal é muito mais legal, porque a gente tem tantas ações civis, e aí fazendo uma comparação com o processo civil, a gente tem tantas ações civis, eu tenho ação de despejo, ação de cobrança, ação de indenização, ação de investigação de paternidade, negatório de paternidade, filiação, solução de união estável, ação de separação, ação de divórcio. É ação que não para mais. Essa pluralidade de ações se deve ao fato de lá a classificação das ações no processo civil se dá de acordo com o objeto, de acordo com o que se pede. Aqui no processo penal eu não tenho condições de fazer isso porque a gente pede uma coisa só. A única coisa que se pede dentro de um processo penal, ou seja, a ação penal, a única coisa que eu peço dentro de uma ação penal é a condenação de alguém pela prática de um crime. É só isso que se pede. Então, não dá para fazer, eu não tenho tantas distinções assim, porque eu tenho um único pedido. A nossa classificação das ações penais se dá em razão da titularidade. Ou seja, quem são os titularidades da ação penal? Quem pode
levar o pedido de condenação para o juiz. Quem está apto para fazer essa petição inicial, chamada denúncia ou queixa? Quem está apto a fazer isso? Então, é de acordo com a titularidade que a gente faz essa divisão das ações penais e por isso que a gente acaba tendo duas espécies de ação penal. Se a ação penal for promovida pelo Ministério Público, se a titularidade for ele, ela é chamada de ação penal pública. Se a titularidade for da vítima, ela é chamada de ação penal privada. Só que a ação penal pública, ela por sua vez, se ramifica em duas. Eu tenho a ação penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada. Vocês já começam a perceber que a ação penal pública condicionada, o próprio nome já fala, condição. É aqui que vão entrar as condições, também entram aqui as condições chamadas condições específicas, porque nós estudamos as gerais. A incondicionada, o próprio nome já fala, não exige requisito extra nenhum, vai exigir só aqueles requisitos gerais que nós acabamos de estudar e me permitam repeti-lo. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade e justa causa, que tanto faz onde você quiser inserir a justa causa, mas ela tem que ter. Já a ação penal privada, nós teremos três espécies: a exclusivamente privada, a personalíssima e a subsidiária da pública. Aliás, essa subsidiária da pública aqui, ela é um escorregão, né, da pública que deixou de ser pública e passou para cá, como vocês devem lembrar. São essas as modalidades, as espécies que nós temos, portanto, duas espécies de ação penal que vão de acordo com a titularidade e nunca o objeto, porque seja na pública, seja na privada, a gente sempre vai ter um único pedido a ser feito, que é condenação. Vale a gente lembrar que a ação penal pública, ela vai iniciar por meio de uma peça chamada denúncia, já a ação penal privada vai iniciar por meio de uma peça chamada queixa-crime. A denúncia só pode ser feita por promotor de justiça, já a queixa só pode ser feita por advogado representando o titular da ação penal, que é a vítima. O titular da ação penal é a vítima. Quem decide se vai entrar com a ação é ela, mas ela não tem capacidade postulatória, portanto, ela tem que ir atrás de um advogado. Beleza? Essas são os tópicos relacionados à primeira parte da nossa matéria de ação penal, que são os aspectos gerais. Agora, nós vamos começar a estudar a segunda grande parte, que é a ação penal pública. Então, nós vamos começar aí agora com a ação penal pública e peço para vocês rapidamente já anotarem alguns artigos. 129, inciso 1 da Constituição Federal e 24 do Código de Processo Penal. Vamos começar então, qual que é o primeiro tópico dessa nova parte, que é a ação penal pública? Titularidade. Quem é o titular da ação penal? Tá fácil. Ministério Público da ação penal pública, né? O titular da ação penal pública é o Ministério Público, competindo, portanto, a ele privativamente iniciar a ação penal pública conforme está lá previsto lá na Constituição Federal. Depois do tópico 2, nós temos os princípios da ação penal pública. E aí, eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: lembra que a gente estudou aquele tanto de princípios? Aí vocês falam assim, nossa, é princípio que não acaba mais. Não mostrei nem metade para vocês, porque agora sim a gente vai começar a ver os princípios inseridos em cada uma dessas matérias. E o primeiro princípio da ação penal pública, tá? Não tô falando princípios de ação penal, não. Tô falando do princípio da ação penal pública. Ah, vocês poderiam falar assim para mim, mas a ação penal não tem princípios? Gente, são aqueles princípios que nós já vimos relacionados ao devido processo legal. Toda ação penal tem que ser garantida a ampla defesa, tem que ter um juiz natural, um promotor natural, tem que ter um contraditório, tem que ter publicidade, não é obrigado a produzir provas, não é autoincriminação. Em toda ação penal vigora o princípio do estado de inocência. Então, aqueles princípios que nós vimos, eles se referem a todas as ações penais em andamento.
Assim que ela tiver início, a gente aplica aqueles outros princípios. O que nós vamos falar agora são princípios inerentes específicos da ação penal pública. O primeiro deles é obrigatoriedade. O que eu entendo pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública? O promotor de justiça, que é o titular dessa ação penal, toda vez que ele tiver os requisitos necessários, que já estudamos, ele está obrigado a dar início a essa ação penal. A ação penal não é ato discricionário. Ele não tem a discricionariedade de ajuizar uma ação penal ou não. Ele é, no primeiro momento, em regra, ele é obrigado a dar início a essa ação penal. Afinal de contas, ele não está postulando em nome próprio. Ele não está fazendo um pedido que beneficie a ele, que interesse a ele. Ele está fazendo um pedido que interessa à sociedade. A punição de alguém que cometa crime interessa à sociedade. Então, esse é o primeiro princípio da obrigatoriedade. Mas é claro que em toda regra há exceção. E aí vamos a ela. E essas exceções, elas são absolutamente regradas. O que significa isso? O promotor de justiça só vai poder deixar de oferecer a denúncia, só vai poder deixar de ajuizar a ação penal pública quando a lei assim autorizar. Não tem muito tempo, nós estudamos, aliás, faz pouquíssimo tempo, nós estudamos uma situação que a lei autoriza o promotor de justiça, ao invés de ir lá oferecer a denúncia, ele toma uma providência. Doutores, estou falando dos institutos despenalizadores. Eles, por sua vez, têm o condão de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. O que é mitigar esse princípio? É flexibilizar, é trazer uma exceção a essa regra. Qual que é a regra mesmo? Toda vez que o promotor de justiça tiver nas suas mãos requisitos para iniciar a ação penal, ou seja, toda vez que estiver presente as condições genéricas, o promotor de justiça é obrigado a oferecer essa denúncia. Porém, ele vai poder deixar de oferecer essa denúncia, mesmo tendo os requisitos, se for possível a transação penal ou, se for possível, oferecer o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, ou, se for o caso, se for possível, oferecer a colaboração premiada. Vejam vocês que esses institutos despenalizadores, eles servem de exceção à regra, ou seja, eles mitigam, flexibilizam o princípio da obrigatoriedade. Afinal de contas, vamos pegar como exemplo o instituto que nós estudamos, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Quando o promotor de justiça oferece o acordo de não persecução penal, ele vê que não é caso de arquivamento, está presente os requisitos da NPP, e aí então ele oferece esse acordo. O indiciado cumpre as condições impostas e extingue a punibilidade. Nasceu o processo? Não nasceu o processo. Ou seja, a ação penal pública foi ajuizada? Não. Mas o promotor de justiça não é obrigado a ajuizar a ação penal? Em regra e a princípio, sim. Quando que ele pode, então, mesmo deixar de oferecer a denúncia? Ou seja, quando que ele pode deixar de iniciar a ação penal pública? Quando a lei assim autorizar. E ela se faz por meio dos institutos despenalizadores. Essa é, portanto, a primeira regra que nós temos sobre esse princípio da obrigatoriedade. E a gente segue no segundo princípio da ação penal pública, que é indisponibilidade. Indisponibilidade. O que significa esse princípio? Nós vamos encontrá-lo de uma maneira muito clara lá no artigo 42 do CPP, que fala que o promotor de justiça não pode dispor da ação penal. Ou seja, o promotor de justiça não pode arquivar uma ação penal, ele não pode simplesmente pedir o término dela antecipadamente. Cansei, comecei a processar aqui o sujeito, mas vou parar de
com o processo no meio do caminho. Não pode. Princípio da indisponibilidade. Ele é obrigado a começar e não só isso não. Depois de começar, tem que ir com ela até o final. Só que aqui nós temos que pontuar duas coisas. Vamos às exceções. Nada pode ser muito engessado no direito. A exceção, propriamente dita, vem também por meio de um instituto despenalizador, que tivemos oportunidade de rapidamente falar. E se você não viu, tem um link na aula passada ou na anterior sobre os institutos despenalizadores, um vídeo que eu muito modestamente gravei para vocês. Vale a pena ali para você se situar melhor, caso você não esteja conseguindo visualizar esses institutos. No caso do princípio da indisponibilidade, ele vem flexibilizado, ou seja, ele vem mitigado pela suspensão condicional do processo, o famoso sursi processual, previsto lá no artigo 89 da Lei do Juizado Especial, que é a Lei 9.099. O que significa a suspensão condicional do processo? O nome já sinaliza alguma coisa para a gente. Teve a investigação, teve denúncia, começou a seguir o processo, o juiz recebeu a denúncia, o réu foi citado, ou seja, começou a ação penal, começou o processo penal, só que esse processo não vai seguir, ele vai ser paralisado, ele vai ser suspenso. Para isso, o réu tem que ter alguns requisitos e também tem que e cumprir também algumas condições, alguns acordos. Tudo isso é acordo, gente. Tudo é acordo. O único que tem o nome de acordo mesmo é o acordo de não persecução penal. Mas transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, é tudo um acordo que se faz. Acordo para não ter processo, acordo para não nascer ou para não seguir o processo. No caso que nós estamos falando, a suspensão condicional do processo é um acordo que é feito entre o réu e o promotor para que o processo não dê continuidade. E a lei, portanto, autoriza o promotor de justiça, então, a falar, olha, vamos parar o processo? Se você concordar, vamos parar o processo? Vamos parar o processo. Porque, em regra, não dá para ficar fazendo acordo, gente. O promotor de justiça não pode ficar fazendo acordo com o réu no meio do processo, não. Pensa se pudesse. E aí vem cada acordo absurdo, né? O promotor de justiça ia chegar e falar, eu tenho um acordo para você dispõe de todos os seus bens, você não recorre, você abre mão de advogado, você abre mão da tua liberdade. Por isso que todos os acordos feitos com o Ministério Público, o réu, com o titular da ação penal réu, todos têm que ser muito regrados, tem que estar muito previsto na lei. Porque senão fica a famosa caixa preta, né? Você nunca sabe o que vem por aí. E aí, então, a suspensão condicional do processo é também um instituto despenalizador que, por sua vez, vem mitigar esse princípio que nós estamos estudando, que é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Então, como é que fica o cenário? A ação penal pública, além de obrigatória, ela é indisponível. Não pode parar ela no meio do caminho, não. Mas, havendo respaldo legal no caso que ocorre com a suspensão condicional do processo, essa ação penal poderá ser paralisada sim. E uma segunda observação que eu gostaria de falar para vocês relacionado a esse princípio doutores, abre o artigo 395 do CPP e lá você vai constatar o seguinte, que autoriza o promotor de justiça a pedir a absolvição. Aliás, fala inclusive que o juiz pode ir contrário ao pedido de absolvição, aí você fala assim, gente, mas como é que o promotor de justiça vai pedir absolvição? Ele pode pedir absolvição no final do processo? Pode. Mas se ele pedir absolvição no final do processo, ele não está abrindo mão do processo? Não, gente. O processo já transcorreu inteirinho. Chegou para o juiz da sentença. O Ministério Público, antes de ser o titular da ação penal, ele é fiscal da lei. Ele quer justiça. O processo seguiu. O processo caminhou até o final. Ele não pediu para parar o processo no meio do caminho. O processo caminhou até o final. Chegando no final, o promotor de justiça vê que, de acordo com as provas, de acordo com a defesa que foi feita, de acordo com tudo que está documentado no processo, o réu realmente é inocente, o promotor de justiça vai pugnar pela absolvição dele. Não tem problema nenhum. Isso não é ferir o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, ok? Poderia soar como isso, mas na verdade não é. E para a gente já encerrar,
nós temos dois princípios finais relacionados à ação penal pública, que é o princípio, para a gente encerrar agora, porque os demais princípios tem dois restantes, eles são um pouquinho mais complexos, eu vou apenas mencionar e na próxima aula a gente retoma. Agora nós vamos falar do terceiro princípio, que é o princípio da oficialidade. Oficialidade tá fácil. A ação penal pública só pode ser instaurada, só pode ser ajuizada por um órgão oficial. No caso, o órgão oficial, que é um caso estatal, Ministério Público. Fácil. E o outro princípio é o princípio da oficiosidade. Princípio da oficiosidade. O princípio da oficiosidade, o próprio nome sugere, vai aí ao pé da letra, o promotor de justiça para agir, independe de provocação. Ele não precisa ser provocado. A vítima não precisa pedir, delegado não precisa pedir, ninguém precisa pedir nada para ele. Ele age de ofício. Ele tomando conhecimento do crime, tendo os requisitos para iniciar a ação penal, que são as condições genéricas da ação penal, ele vai e faz. O promotor de justiça, eu costumo brincar que ele tem que ser proativo. Ele não tem que esperar ninguém mandar ele fazer nada, ok? E aí, já encerrando, eu só vou deixar aqui para vocês os dois princípios finais que eu gostaria que vocês estudassem para a próxima aula. Um tá fácil, que é o princípio da intranscendência, e outro é o princípio da divisibilidade, ou melhor, será que a ação penal pública é divisível ou indivisível? Eu vou deixar isso em aberto para vocês e já despedindo com um grande beijo, desejando um final de semana que se inicie de muita paz, de muita tranquilidade, de muita calmaria, um final de semana bem gostoso. Estudem coisas sortidas, não estudem só direito, estudem sobre coisas como ser otimista, como manter a fé, como ter esperança. É sempre muito bom poder usufruir daqueles dons que nós temos, né? No caso, o dom da inteligência. Fiquem bem, corram para o exercício, que eu vou deixar exercício para vocês fazerem aí. E dúvida, lembra, eu tô no chat desde o comecinho, tá bom? Tchau, tchau.